fazer prova é uma arte. É preciso estudar, saber a teoria, praticar. É preciso também estar no controle das nossas emoções, para a gente não desestabilizar na hora da prova e colocar tudo a perder. Bem-vindos ao meu canal, eu sou a Cláudia, sua treinadora emocional. No vídeo de hoje eu quero compartilhar com você alguns erros que eu cometia que faziam com que eu me desestabilizasse na hora da prova. Talvez você esteja cometendo esses erros e por causa disso se desestabilizando emocionalmente na hora da prova também. É preciso identificar quais erros são esses e tomar consciência, porque é a partir dessa consciência que a gente consegue mudar. Afinal de contas, como que eu vou mudar algo se eu nem sei o que é? Como que eu vou lidar com uma coisa que eu não faço nem ideia? Não tem jeito. Enquanto eu não identifiquei, não tomei consciência a respeito desses erros, eu continuei cometendo esses erros. Somente depois de ter identificado e ter tomado consciência, ter tido clareza a respeito de quais erros eram, é que eu pude agir para mudá-los e, consequentemente, mudar os meus resultados. O meu objetivo é que você saia desse vídeo com a mesma consciência, com a mesma clareza e sabendo exatamente como agir para reverter essa situação e parar de se desestabilizar na hora da prova. Então vamos lá. O primeiro erro era me imaginar nervosa e com dúvida nas questões mesmo antes de receber e fazer a prova. Me diz uma coisa, você tem pavor de fazer prova? Tem alguém aqui que tem pavor de fazer prova? Porque eu era essa pessoa, eu tinha pânico de prova, eu detestava a prova. Só de pensar em prova eu já ficava toda arrepiada, com medo, tensa, nervosa, ansiosa. Era uma coisa horrível. No ano do Enem foi a mesma coisa, só de pensar no Enem já sentia até calafrio, eu tinha pavor, detestava a prova e foi assim até metade da minha faculdade. Só depois que eu adquiri habilidade para fazer provas é que as coisas mudaram. Mas antes era aterrorizante pensar em prova. E aí, como que acontecia? Tinha o calendário lá de provas e tal, eu sabia que teria uma prova numa data X. Eu já estava sofrendo por antecipação, porque eu sofria desde quando eu recebi o calendário de provas. Mas aí, beleza, a prova se aproximando, o sofrimento aumentava. Mas eu pensava assim, eu tentava pensar positivo. Não, eu vou bem, eu vou estudar, eu vou fazer tudo que precisa ser feito e tal, vou me esforçar. Eu tenho que ir bem nessa prova. Esse pensamento de tenho que ir bem, ele ficava tão intenso na minha cabeça e acontecia de um determinado momento vir um questionamento de e se você não for bem? Beleza, você tá aqui falando tem que ir bem e tal e realmente você tem que ir bem. Mas e se você não for bem? Se você for mal na prova? E se você errar a questão por bobeira? E se só cair coisas que você não é tão boa assim, que você não tem muita afinidade? E se você esquecer toda a matéria e der branco total lá na hora da prova? E aí? E se você não for bem? O que você acha que acontecia quando surgia esse tanto de pensamento negativo, autodepreciativo e trágico? Eu começava a criar na minha mente vários cenários disso acontecendo. De eu indo mal, de eu esquecendo a matéria, de eu não sabendo responder, de eu nervosa, tensa, sabe? Com a mão suada, com aquela tensão no corpo, com aquela preocupação de, nossa, eu não sei isso daqui, e se eu for mal, e se não der, eu não sei essa outra questão, não, vou pular, vou pro final da prova, vou começar de trás pra frente, nossa, mas eu também não sei isso daqui. E aí me dava aquela tensão toda, eu sentia como se aquilo ali já tivesse acontecendo, por mais que fosse só na minha imaginação em um primeiro momento. O problema é que tudo aquilo que a gente pensa tende a acontecer na realidade. Ainda mais quando a gente pensa com tanta intensidade assim. E eu ensaiava mentalmente, eu ficando nervosa, tensa, esquecendo as coisas na hora da prova. Então, o que você acha que acontecia na hora H? Na hora da prova? Eu esquecia, me dava branco, eu esquecia a matéria, eu errava a questão por bobeira, eu ficava nervosa, eu ficava tensa, eu ficava ansiosa. E fazer prova nesse estado emocional desestabiliza qualquer um. Obviamente, eu ficava completamente desestabilizada na hora da prova. E isso fazia com que os meus resultados caíssem totalmente, por mais que eu tivesse estudado, me esforçado e me dedicado para ir bem naquela matéria. Para você não cair nessa armadilha, para você não cair nisso, é preciso saber como lidar com essas emoções, em primeiro lugar, e também criar outros cenários.
tá? Criar outros cenários é extremamente importante, mas é preciso ouvir as suas emoções. Não adianta você simplesmente começar a pensar positivo. Ah, não, eu tô aqui pensando que eu vou mal, mas na verdade eu vou pensar positivo, vou deletar isso, eu vou só pensar positivo porque aí eu vou bem e tudo mais. Isso não vai funcionar muito bem se você tiver com algum sentimento vivo ali dentro de você. Deixa eu explicar como que é isso. Vamos supor que a pessoa tem uma prova chegando e ela tá se sentindo nervosa e muito ansiosa com essa prova. É uma prova de matemática. Matemática sempre foi meu pavor. Então, assim, se eu tinha pavor das outras provas, matemática era o triplo. E aí, essa pessoa, então, tem essa prova de matemática chegando e tudo mais. Ela, então, tá estudando, tá fazendo a parte dela e tudo mais. Mas ela tá muito ansiosa. Ela tá muito ansiosa com essa prova. O que ela vai fazer? Primeiro, ela vai ouvir essa emoção. Ela vai ouvir o que essa emoção tem a dizer. Ela não vai simplesmente descartar esse sentimento como se nada tivesse acontecendo. Entende? Por quê? Porque ela não vai estar usando a emoção dela a favor dela. As nossas emoções existem para nos comunicar alguma coisa e elas querem agregar na nossa vida. Então essa pessoa, primeiro, ela vai acolher esse sentimento. Ela vai reconhecer, acolher, aceitar, vai ouvir o que ele tem a dizer. Talvez esse sentimento esteja falando o seguinte, aqui ó, hello, você não está sabendo geometria direito. Tem grandes chances de cair geometria. Então você senta e estuda isso. Se você sentar e estudar geometria e aquela ansiedade passar, porque ela vai passar se você atender aquilo que ela tá falando, o que vai acontecer? A pessoa ela não vai se sentir ansiosa mais, porque ela vai ter atendido a necessidade daquele sentimento. E aí ela pode começar a se imaginar fazendo a prova bem, por quê? Porque ela supriu aquele déficit, né? Aquilo que estava faltando, aquela matéria que ela não estava dominando completamente. Então agora ela já consegue se imaginar fazendo a prova bem e tudo mais, porque a ansiedade às vezes ela vai criar esses cenários em que a gente vai mal na prova e tudo mais, por quê? Porque a gente não tá sabendo uma determinada matéria. Então ela quer chamar a nossa atenção para aquilo, olha, presta atenção nisso daqui, você precisa estudar mais isso, precisa se dedicar mais nisso. E aí a gente atendendo aquilo que a ansiedade falou, a gente consegue fazer com que ela vá embora de uma maneira saudável, tá? De uma maneira saudável, isso é extremamente importante, porque rejeitar, invalidar, sabe, recusar as nossas emoções não funciona, isso só faz com que elas aumentem de intensidade, porque elas não cumprem o propósito delas. E aí o que acontece? Essa ansiedade vai embora e aí você consegue criar outros cenários, um cenário positivo em que você tá indo bem na prova. Agora, se você acolheu esses sentimentos, se você fez, né, todo o trabalho emocional que precisa ser feito, e mesmo assim continua criando cenários catastróficos e de coisas terríveis acontecendo lá na hora da prova, simplesmente porque você está adaptado, às vezes, a um pensamento negativo, a um pensamento autodepreciativo e trágico, é preciso mudar esse cenário. É como se nós fôssemos editores, sabe? A pessoa que vai e edita uma foto e tal, vai lá no Photoshop, faz umas edições, aquela coisa toda. Pois é isso que a gente vai fazer. Vai fazer umas edições nessa imagem, na maneira que a gente está se visualizando. Por que que você está se visualizando nervosa, tensa e ansiosa para fazer essa prova? Se você estudou, se você fez tudo que precisava ser feito, você já acolheu esses sentimentos e não tem nenhuma razão prática para isso. A não ser essa preocupação exagerada e essa imagem ali de algo terrível acontecendo. Nesse caso, é mudar a imagem. É mudar a maneira que você está se imaginando fazendo a prova. E por que isso? Porque tudo acontece duas vezes. Primeiro na nossa mente e depois na realidade. Se a gente só se imagina fazendo prova desestabilizada, com medo, tensa e nervosa, o que vai acontecer? É exatamente assim que a gente vai estar lá na hora H, na hora da prova. Então, é preciso mudar essa imagem mental e criar imagens positivas. Lembrando que isso é depois de ter feito todo o trabalho emocional, depois de ter acolhido e ouvido aquilo que os seus sentimentos querem comunicar. Porque aí só assim que vai funcionar. Se você fez esse trabalho emocional, aí sim é hora de fazer o trabalho mental, o trabalho visual e mudar a maneira que você está enxergando. Você vai ver como que isso vai fazer toda a diferença. Ao invés de se enxergar desestabilizando na hora da prova, se enxergar com controle, lembrando da matéria e simplesmente fazendo a prova fluindo. É totalmente diferente e você vai para a prova com outro estado de espírito. Outro erro que eu cometia, que me desestabilizava e que vai te desestabilizar também, é ficar imerso em pensamentos negativos ao invés de focar na prova. Sabe quando você tá no meio da prova e aí você começa a pensar em tudo pode dar errado ali. E você começa a pensar assim, nossa, e se eu tiver errado essa questão? E se essa não for a alternativa correta? Eu tô aqui na dúvida entre essas duas, aposto que eu vou marcar errado.
nossa, será que fulano tá indo bem? Será que ciclano? Nossa, ciclano com certeza tá indo bem na prova. E eu aqui passando aperto. Se eu fosse igual a ele, né, não estaria passando por isso. Nossa, eu com certeza vou mal. Não vai dar pra passar, eu não vou conseguir, eu vou ter que viver tudo isso que eu passei por esse ano de novo, eu não aguento mais, eu tô cansada e eu não aguento mais essa prova. Esse tipo de pensamento, sabe, já apareceu, ele já foi te atormentar ali no meio da prova. O que acontece? Esse pensamento negativo, ele tira o nosso foco da prova. Porque a gente tá pensando em todas essas coisas, menos ali na questão. Menos do que a gente precisa fazer naquele momento. E nesse processo a gente ainda tá se desestabilizando, se colocando em um estado emocional péssimo para fazer prova. Porque aí de repente a gente vai estar se sentindo nervosa, ansiosa, desesperada, tensa e podendo entrar até mesmo num processo de desistência. Ah, já que eu não vou bem nessa prova, larga pra lá, já que eu não sei todas essas questões, então larga pra lá, vou chutar o balde, não é? E ainda isso pode acontecer. Então a pessoa se entregar o jogo completamente. Tudo isso começa lá nos pensamentos. É por isso que a gente precisa tomar muito cuidado com os pensamentos que a gente nutre. Principalmente lá na hora da prova. Porque esses pensamentos são desestimulantes, sabe? Eles vão desestabilizar, eles vão fazer com que a gente não foque na prova e acabe errando mais questões, vão gerar distração e vai fazer com que a gente erre coisa boba e, além de nos colocar em um estado emocional péssimo para fazer prova. Então, é preciso silenciar esse tagarela, que é essa vozinha que fica dentro da nossa cabeça. Uma vozinha extremamente negativa, exagerada, autodepreciativa, trágica e uma vozinha que vai lá para nos importunar e nos desestabilizar na hora da prova. Tem um outro vídeo aqui no canal, nesse vídeo aqui eu expliquei detalhadamente o que fazer para superar esse tagarela, para esse tagarela não te importunar na hora da prova. Existem ferramentas e estratégias, eu expliquei detalhadamente o que fazer para você não cair nesse erro, para você superar esse tagarela, não ficar imerso em pensamentos negativos e não se desestabilizar lá na hora da prova. Então recomendo que depois desse vídeo você assista esse outro que vai complementar o que a gente está falando aqui, de modo que você não caia nesse erro. O terceiro erro que me desestabilizava era me deixar ser dominada pelas minhas emoções. Você já sentiu como se os seus sentimentos fossem maiores e mais fortes do que você? Você já sentiu como se a sua ansiedade estivesse no controle da sua vida? Você já sentiu o medo te dominar completamente e você tá ali simplesmente refém daquilo que você tá sentindo sem saber o que fazer para sair disso? Se sim, você sabe do que eu tô falando e sabe como que isso é capaz de nos desestabilizar na hora da prova. A forma que a gente se sente influencia demais, influencia muito nos nossos resultados. Por quê? O que acontece? É assim, tudo aquilo que a gente pensa influencia em como a gente se sente, que influencia nas nossas ações, que influencia onde? Nos nossos resultados. Então, os nossos sentimentos na hora da prova, eles vão influenciar no resultado que a gente tem. É por isso que é tão importante a gente desenvolver habilidades emocionais e ter ferramentas e estratégias para lidar com os sentimentos que surgem ali dentro de nós. Isso faz mas toda diferença. Para não cair nesse erro, não ficar refém dos seus sentimentos, sendo dominada por eles, há 3 coisas que você já pode fazer a partir de agora para lidar com as suas emoções e já começar a desenvolver essas habilidades emocionais. E a primeira coisa é conhecer de verdade as suas emoções. É preciso ter clareza daquilo que você sente, é preciso nomear as suas emoções. Esse reconhecimento é extremamente importante, porque quando a gente sabe com o que está lidando, as coisas ficam, muito mais fáceis. Se você tem dificuldade de nomear as suas emoções, tem um livro muito bom, muito didático, dinâmico, que vai te ajudar a fazer isso. O livro se chama Emocionário. Eu vou deixar aqui na descrição para quem tiver interesse, os detalhes certinhos e tudo mais. Esse livro, ele é maravilhoso e aí fica aqui a indicação. Isso vai te ajudar muito a reconhecer as suas emoções, a expandir o vocabulário emocional, o que faz muita diferença no momento de reconhecimento e de nomeação daquilo que a gente está sentindo. A segunda coisa que você já pode começar a fazer a partir de agora é reconhecer, acolher e aceitar aquilo que você está sentindo. Essa é a regra básica para lidar com as nossas emoções.
Invalidar, resistir e rejeitar os nossos sentimentos só faz com que eles aumentem de intensidade. E aí o que eu vejo? Eu vejo várias pessoas fazendo justamente isso porque elas acham que se suprimirem, né, se rejeitarem, se fingirem que elas não estão sentindo aquilo, aquele sentimento não vai aparecer e não vai atrapalhar e tudo mais. Mas o tiro sai pela culatra, porque acaba atrapalhando, acaba causando danos e assim, acaba sendo desastroso. É muito melhor seguir o caminho do reconhecimento, acolhimento e aceitação. Você vai ver como que ao fazer isso, seus sentimentos vão diminuir de intensidade e as coisas vão ficar muito mais leves. Essa é a regra básica para lidar com as nossas emoções. E a terceira coisa que você já pode começar a fazer a partir de agora, tá? É que é, assim, um grande diferencial também, é ouvir as suas emoções. O que as suas emoções querem te dizer? As nossas emoções, elas surgem para nos comunicar alguma coisa. Elas querem nos mostrar algo. E quando a gente não escuta, né, quando a gente invalida, rejeita, finge que nada está acontecendo, a gente não permite que essas emoções cumpram o seu propósito. E, portanto, elas permanecem ali, elas vão continuar batendo, ó, lá na porta e falar assim, hello, eu estou aqui, preste atenção em mim. Então, elas vão aumentar de intensidade. Então, ouça o que as suas emoções têm a te dizer. Até porque ouvir o que elas estão querendo comunicar vai fazer com que você saiba o que precisa ser feito. Isso vai ser uma vantagem muito grande. Isso, além de gerar um alívio, ainda vai te gerar recursos, ferramentas. As nossas emoções, elas agregam muito na nossa vida. Então, é preciso desenvolver essas habilidades emocionais de modo que você não caia nesse erro. O quarto erro que eu cometia era ficar muito pessimista quando eu me deparava com uma questão que eu não sabia. Eu podia estar assim, em chamas fazendo a prova. Nossa, sei isso, sei aquilo e tal. Bastava aparecer uma questão que eu não sabia responder, que eu me desestabilizava completamente, sabe? Que me dava vontade de desistir. Eu já pensava assim, nossa, eu não sei essa questão. Ou seja, eu não sei a matéria, eu não sou bom o suficiente, já era, já deu errado, vou entregar o jogo porque isso não vai funcionar. Eu vou me ferrar nessa prova mesmo, então pra que tentar, né? Já era. E aí, eu entrava num processo de desistência muito grande, sabe? Isso me desestabilizava completamente, porque aí, de repente, eu já não tava dando o meu melhor na prova mais. Acontece que estamos falando aqui de uma questão, e mesmo se fossem várias questões, tá? A gente não é obrigado a saber tudo. Não saber tudo não significa que a gente não é bom o suficiente, não significa que a gente não é capaz, que a gente não dá conta. Fora que a gente sempre sabe alguma coisa. Essa foi a mentalidade que virou o jogo pra mim. Por quê? Eu me deparava com uma questão que eu não sabia responder logo de cara, e aí eu já pensava, já era, não vou conseguir. Só que não é que eu não sabia completamente, né? Eu não sabia exatamente qual era a resposta, mas alguma coisa daquilo ali eu sabia. Como eu tinha uma mentalidade muito limitada e pensava que, se eu não sei, já era, vou me ferrar, não vai ter jeito, eu acabava nem tentando. Eu, inclusive, deixava questões em branco. Sim, eu sei que para algumas pessoas esse é um crime. Hoje eu enxergo como um crime também, porque eu acho que a gente tem que tentar, a gente tem que responder alguma coisa, sabe? É melhor do que nada. Nas questões múltipla escolha, então, eu estudava qualquer uma, eu fazia unido unité e tudo mais, nem eliminava aquelas que eu tinha certeza que eu não sabia. Por quê? Porque, que eu não sabia não, que eu tinha certeza que não eram a resposta certa, né? Porque ali, estamos falando de 5 alternativas, a gente consegue eliminar ali 2 ou 3 facilmente, que a gente tem certeza que não é. Mas não, nem isso eu fazia, porque eu já tinha entrado naquele processo de desistência e eu sei que isso acontece com muita gente também, né? A gente entra nesse processo e aí parece que colocam uma venda nos nossos olhos, a gente nem consegue ver mais o que é possível. Mas, a partir do momento que eu me desfiz, né? Eu joguei fora essa mentalidade extremamente limitada de que, se eu não sei, se eu li a primeira vez e não sei responder, já era, eu não vou conseguir fazer a questão e eu vou errar. A partir do momento que eu descartei essa mentalidade, comecei a adotar a mentalidade de a gente sempre sabe alguma coisa. Eu comecei a focar e a procurar aquilo que eu sabia da questão. Beleza, eu não sei responder isso daqui. Logo de cara, na minha primeira lida eu não sei. Então eu pulava, passava, fazia outras questões e tal, depois eu voltava naquilo ali. Deixa eu procurar aqui o que eu sei. O que eu sei disso daqui? Olha, eu tenho certeza que isso daqui não é. Eu tenho certeza que essa alternativa aqui também não é. Então eu já eliminei 2. Agora essa daqui, nossa, essa daqui talvez seja. Mas o que eu tô na dúvida? O que eu sei disso daqui? Eu começava a desmembrar a questão de modo que eu encontrasse aquilo que eu sabia. E é exatamente isso que a gente precisa fazer para não cair nesse erro, sabe? De ficar extremamente pessimista por não saber uma questão. Não saber uma questão
É só isso, é não saber uma questão. Isso não significa que você não é bom o suficiente, que você não vai dar conta, que você não vai passar, que já era, que você deveria chutar o balde, tá? Não saber uma questão é só não saber uma questão. É hora de direcionar o foco para aquilo que você sabe, porque a gente sempre sabe alguma coisa. Essa mentalidade virou o jogo pra mim e com certeza vai fazer muita diferença pra você também. E aí, identificou esses erros por aí? Me conta aqui nos comentários qual desses erros você está cometendo que está fazendo com que você se desestabilize na hora da prova. Lembrando que o objetivo aqui não é ficar recriminando pelo erro, o foco não é no erro em si, o foco é em tomada de consciência. O meu objetivo é que você tenha chegado ao final desse vídeo com consciência de quais são as atitudes, quais são os erros que a gente comete que fazem com que a gente se desestabilize na hora da prova. E mais do que isso, você saia desse vídeo com as ferramentas necessárias para não cometer esses erros. E tudo começa com a identificação. Se a gente não sabe o que está acontecendo, quais erros que a gente está cometendo, como que a gente vai conseguir superar esses erros? Não tem jeito. Então é preciso, primeiro, tomar consciência, entender, para aí sim agir. E a gente conseguiu trabalhar isso de uma maneira bem fechadinha aqui, concluindo esse vídeo com sucesso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se você gostou, deixe aqui o seu like. Eu espero que ele tenha contribuído para a sua jornada. Se inscreva no canal. Foi um grande prazer estar aqui com você hoje. Um grande beijo e até o próximo vídeo.